adiante? Bom, pontuação das orações adverbiais. É importante que você saiba isso. Uma oração subordinada adverbial, ela tem vírgula. A vírgula é obrigatória dela, né, entre ela e a principal, se ela vier antes da principal. Tá? Então, é obrigatória se vier antes. Olha aqui, vou te mostrar a oração primeiro vindo da principal. Ele venceria todos os problemas. Cadê a minha caneta? Achei. Ele venceria todos os problemas se tivesse força de vontade. Ó, aqui eu tenho, ó, o Czinho aqui, eu tenho uma condicional aqui. Oração subordinada adverbial condicional. Nossa. Tá só conde mesmo. Então, essa aqui é uma condição para a ação da principal. Essa aqui é a principal. Oração principal. Ele venceria todos os problemas se tivesse força de vontade. Então, ter força de vontade é condição para vencer os problemas. Então, perceba, como essa aqui é a principal e essa aqui é a subordinada, eu não preciso colocar vírgula. Ah, professor, mas eu quero colocar. Posso? Pode. Não há nada que te impeça. Mas é facultativo. Você pode colocar vírgula ou não. Tá bom? Mas, se a oração subordinada, essa aqui, ó, se a oração subordinada ela vier para o início do período, como aconteceu no caso 2, aí a vírgula se torna obrigatória. Entendeu? Outra coisa, ela pode vir intercalada na principal. Ó, a principal é essa aqui. Começa no ele, como você viu lá na frente. Ó. Ele está aqui. Ó. Ele. Depois eu venceria. O venceria está lá do outro lado. Ó. Venceria todos os problemas. Essa é a principal. Começou aqui e depois continuou do outro lado. No meio dela apareceu essa oração, que é a subordinada. Subordinada condicional. Tá? Como apareceu no meio, é importante eu coloque aqui, ó, vírgula de um lado e vírgula do outro, separando a oração subordinada das partes da principal. Tranquilo? Como eu já disse aqui mesmo, algumas conjunções elas são utilizadas em mais de um tipo de oração subordinada e até em orações coordenadas. Por isso que decorar conjunção não é o melhor método de você estudar essa matéria. O melhor método é você prestar atenção no sentido. Tranquilo? Alguns exemplos de conjunções que são usadas por mais de um tipo de oração. Vamos ver aqui o caso do como. O como ele é utilizado aqui nas coordenativas, que a gente não estudou ainda. Próximas aulas a gente deve estudar a oração, o período composto por coordenação. Tanto ria como chorava. Tá? Aqui, na aditiva, o como vai dar a ideia de adição. Opa, aqui não, aqui. Vai dar a ideia de adição, de soma das ações. Tá? Ria e chorava. Tá? Isso aqui, ó, ria e chorava. Então, ele vai dar a ideia de adição. Subordinativa, causal, vai dar a ideia de causa, vai iniciar uma ideia de causa. Como passou mal, desistiu do passeio. A causa de desistir do passeio foi ter passado mal. Tá? Posso trocar aí por quê? Subordinativa comparativa, dando a ideia de comparação. Era alto como um poste. Olha o como aí trabalhando na ideia de comparação da altura dele com a altura do poste. Era alto que nem um poste. Subordinativa conformativa, dando a ideia de conformidade. Ó, alterei a programação como o chefe determinara. Então, o chefe determinou que eu trabalhasse de uma maneira. Eu trabalhei daquela maneira mesmo. Aí o como tem valor de conforme o chefe determinara. Entendeu? A mesma conjunção, já pegamos 4 casos aqui. O que é um caso ainda pior. O que é campeão de audiência? Que é que nem mosquito da dengue, sabe? É chikungunya, é febre amarela, é dengue, zika, entendeu?
O que trabalha em todas as frentes. O que é que nem professor, sabe? É manhã, tarde e noite. Se bobear de madrugada também. Sábado e domingo, se bobear, também temos aula. Então, não dá para você ficar decorando só. Vou decorar a conjunção e eu vou saber fazer. Não. Tem que entender o sentido. Tem que entender as relações entre as orações. O que ele vai aparecer na coordenativa adversativa, né? Como já disse, as coordenativas, a gente vai trabalhar nelas depois, em algum outro momento, né? Daqui a alguns dias, mas não é agora. Então, ó, coordenativa adversativa vai dar a ideia de adversidade, assim como as concessivas, sabe? Tem algo parecido com as concessivas, mas depois veremos diferenças. Diga tal coisa a outro que não a ele. Esse que aqui no sentido de mas não a ele, tá? Então diga tal coisa a outro, mas não a ele. Quer dizer, e dando ideia de adversativa, ideias opostas. B. Coordenativa explicativa, dando uma explicação. Faça as anotações que você estudará melhor. Tá? Aqui eu tenho um que explica a minha fala da principal, a minha ordem da principal. Dei uma ordem. Ora, por que eu dei essa ordem? Né? E aí vai a oração coordenada explicativa, sindética explicativa, vai apresentar uma explicação para eu ter dado aquela ordem. Adverbial causal. Nervoso que se encontrava, corto aqui, ó. Nervoso que se encontrava, não conseguiu assinar o contrato. Ora, qual foi a causa dele não ter conseguido assinar o contrato? Estar nervoso, tá? O quezinho aqui marcando a oração subordinada adverbial causal. Detalhe interessante, o que está vindo depois da palavra nervoso e não lá no início. Né? Às vezes pode acontecer isso, mas fique esperto. Tá? Olha o sentido. Isso está funcionando como causa da principal. Tá bom? Então, olhe de olho no sentido. Subordinativa concessiva. Sujo que estivesse, deitaria na poltrona. Lembra a ideia da contrariando a regra? Tá sujo, ele estava sujo. É o que diz a oração subordinada. Porque aqui também está no meio, não está no início. Tá? E aí, contrariando o que se espera de alguém que está sujo, né, que não deite na poltrona, ele vai fazer exatamente isso, ele vai deitar na poltrona. Entendeu? Então, contrariando o que se espera. Vem como uma coisa que contraria, né, que não encontra lógica, não é racional. Subordinativa comparativa. É mais trabalhador que o tio. Esse que aí, ó, ou do que, a gente costuma usar também muito do que o tio. Ó, o que aí está estabelecendo uma comparação entre alguém, né, caso ele ou ela, e o tio. Tá bom? Subordinativa consecutiva. Era tal seu medo que fugiu. Ó, fugir foi consequência do medo. E o que está estabelecendo essa ideia de consequência? Tá? Estabelecendo a ideia de consequência. Subordinativa final, de finalidade. Ele me fez um sinal que não dissesse nada. Esse que, no sentido de para quê. Tá aqui, ó. Que, no sentido de para quê. Ele me fez um sinal que não dissesse nada. Para que não dissesse nada. Tranquilo? H. Subordinativa temporal. Agora que já tomaste o remédio, sairemos. Quando sairemos? Quando? Agora que já tomaste o remédio. Então aqui eu tenho uma adverbial temporal. Por quê? Porque ela vai expressar a ideia de tempo da ação de sair. Subordinativa integrante. Ó, como integrante, ela existe nas substantivas, não nas adverbiais. Tá? Nas substantivas. Queria que todos fossem felizes. Ela é integrante porque ela liga uma oração à outra. A primeira oração, repare, queria. Quem quer algo. Está incompleta. Quer o quê? Que todos fossem felizes.
Aqui eu não tenho nenhuma ideia para expressar em relação ao verbo da principal, mas eu completo o verbo da principal naquilo que lhe falta. Quem quer algo, e a oração funciona como esse algo. É uma oração substantiva porque funciona como objeto, né, sintaticamente como objeto direto. É uma oração subordinada, substantiva. Então, substantiva, objetiva. Nossa. Objetiva, direta. Tá bom? Tranquilo? Bom, para arrematar, a gente fechar nossa aula, fechar esse assunto, vamos ver dar uma geral, né, um arrematado dessa matéria até o momento. Ó, nós começamos falando de frase, oração e período. Importante você lembrar que frase, a gente considera um enunciado como frase por ele ter valor comunicativo, ele conseguir comunicar. Isso só é possível porque eu entendo o que está sendo falado ou o que está escrito. Aquilo tem sentido completo para mim. Uma frase, ela pode ser verbal ou nominal. Uma frase verbal é aquela que contém verbo. Uma frase nominal é a que não contém verbo. Por exemplo, se eu digo assim, o copo caiu, tem verbo, cair, né? Então é uma frase verbal. Mas se digo fogo, fogo é um aviso, né, que quer dizer que está pegando fogo em algum lugar. Eu só usei o substantivo fogo, mas todo mundo entendeu. Por isso, é uma frase nominal, porque ela não trabalha com verbo, mas todo mundo entende. Né? Então é frase porque entendem. E é nominal por não ter verbo. Na frase, o importante é comunicar. Diferente da oração. A oração é um enunciado que se constrói a partir de um verbo, e nesse caso, tá? Se constrói a partir de um verbo, nesse caso, ela não tem obrigação com a obrigação de comunicar, porque ela pode ser parte da comunicação, mas não a comunicação toda. Então, o que é importante na oração é que tenha verbo. Tá? E como tem verbo, tem predicado. Tá? Obrigatoriamente tem que ter predicado, coisa que, por exemplo, a frase nominal não precisa ter predicado. Não tem verbo, não tem predicado. Predicado só existe se existe verbo. Tá? Então ela tem obrigatoriedade de ter predicado e vai se dividir em predicado verbal, nominal, como a gente já viu em aula, e verbo nominal, tá bom? Agora, o que é importante frisar é que na oração, o sentido completo não precisa existir. Não precisa ter sentido completo, mas tem que ter verbo, tá bom? Quando uma oração tem verbo e sentido completo, ela é chamada de oração absoluta. Vou até botar aqui, ó. Uma oração, então, ela pode ser, vou botar aqui assim, ó. Puxa 2 setinhos aqui para você. Ela pode ser uma oração absoluta. O que vem a ser uma oração absoluta? É isso que eu acabei de falar. É uma oração que tem verbo, ela possui verbo, e ela possui também sentido completo. Bom, o verbo é obrigatório. O sentido completo é que é a novidade. Quando ela possui sentido completo, ou seja, quando ela comunica, ela se torna uma oração absoluta. Agora, se ela não consegue comunicar sozinha, então ela é uma oração dependente ou subordinada. Uma oração subordinada. Uma oração subordinada. Ou melhor.
Não, subordinada não. Até porque a principal não é subordinada e ela também não comunica sozinha. Uma oração dependente, tá? Dependente. Uma oração dependente. Porque ela vai precisar de outra para ajudar a comunicar, tá bom? Uma oração dependente. Nossa, tá feio esse Tzinho aqui. Melhorou. Já o período ele tem as duas coisas. Ele tem tanto a obrigatoriedade da comunicação, quanto a obrigatoriedade de ter verbo. Por isso que a gente chama de comunicação completa, porque ele tem a comunicação e tem verbo, tá bom? Ele pode ser simples, quando formado por apenas uma oração, e aqui quando falar em oração, você pense logo em verbo, porque oração tem que ter verbo. Então, um verbo, uma oração, uma locução verbal, um fato expresso, tá? Fato expresso. E ele pode ser composto quando é formado por mais de uma oração, ou seja, por mais de um fato expresso. Tá bom? Tranquilo? A gente aqui começou os nossos estudos gramaticais falando de período simples, que é aquele que contém apenas uma oração, uma única oração. Estudamos os termos sintáticos do período simples e tudo mais. Sujeito, objeto direto, neto, qualquer coisa. Aí, nessas nossas últimas aulas, falamos do período composto, que é aquele que é formado por mais de uma oração. Pode ser duas ou mais. E quando falamos do período composto, lá no iniciozinho eu disse que ela poderia ser tanto um período composto por coordenação, que é aquele em que as orações são independentes sintaticamente, ou seja, uma não funciona como termo sintático da outra, e ela pode ser também o período pode ser composto por subordinação, que é aquele em que existe uma dependência sintática entre as orações, tá bom? Então, período composto por coordenação e independência sintática. Período composto por subordinação, dependência sintática. A gente não estudou ainda coordenação, a gente só estudou subordinação. Então eu vou deixar isso aqui de lado, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Depois a gente fala sobre isso aqui e vamos falar dessa aqui, da subordinação. A gente viu a subordinada substantiva, que é aquela que funciona como um termo sintático próprio do substantivo, que é o objeto direto, indireto, aquela coisa toda. Vimos as adjetivas, que funcionam como adjunta de nominais, mas também como aposto, como vimos em aula. E vimos as adverbiais, acabamos de ver as adverbiais, que vão funcionar como adjunta adverbial da principal. Tranquilo? Então, para fechar essa aula, eu estabeleci um quadro comparativo entre as orações subordinadas substantivas, as adverbiais e as adjetivas, para que você fique esperto na hora de ter que identificar e diferenciar uma da outra. Então vamos lá. O que você tem que saber para identificar uma oração como subordinada substantiva? Primeira coisa é que ela é dependente da principal, isso é óbvio, tá? E que ela é iniciada por conjunções integrantes ou por pronomes indefinidos ou por advérbio. Olha aqui, ó. O que e o se são conjunções integrantes. A maioria das orações subordinadas que você encontrará por aí são iniciadas por conjunções integrantes. Em especial, o que é o mais usado, é o famoso professor. Tá em todas. Mas também pode ser iniciado pelos pronomes quem e quanto, que são pronomes indefinidos. E pelos advérbios quando, onde e como. Tá? Então essas palavrinhas são as mais utilizadas, são as utilizadas aí para iniciar uma oração subordinada substantiva. Só para te ajudar. Agora, o toque de Midas aí é o seguinte: toda oração subordinada substantiva, ela
além de ser iniciada por conjunção integrante, além de funcionar sintaticamente como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto da oração principal, além de tudo isso, a oração subordinada substantiva, ela toda pode ser substituída pelo pronome isso. Toda a oração, né? Você pode tirar toda a subordinada e botar a palavra isso no lugar. Né? Claro, fazendo as devidas transformações necessárias para adequá-la ao período, ou seja, né? Fazendo a variação dela, do pronome. Colocando preposição, se for o caso. E tal. Então, ela pode ser toda substituída pelo pronome isso. É coisa que só a subordinada substantiva permite, né, fazer. Tá? Se você for olhar para a adjetiva, já tem outra forma de agir, para você identificar como adjetiva. Tá bom? Primeira coisa, as adjetivas elas são iniciadas por pronomes relativos. Você lembra, o pronome relativo é aquele que se refere ao termo anterior a ele. Esse termo anterior, ele pode ser um substantivo, um pronome substantivo ou uma palavra substantivada. Quais são os pronomes relativos? Que, quem, onde, os invariáveis, né? O qual, cujo e quanto, os variáveis. Quando eu digo variável é porque você pode ter variações como a qual, as quais, os quais, cujo. Pode ser cuja, cujas, cujos. Quanto, pode ser quanta, quantas, quantos, entendeu? Há variações. Por isso que eu coloquei do lado, e variações. Tá? São esses aqui os pronomes relativos. A marca do pronome relativo é poder ser substituído por o qual ou a qual. Se você consegue substituir só o pronome, não é a frase toda como no substantivo, não. Na substantiva, não. Só o pronome. Se você puder substituir o pronome relativo que inicia a oração pelo pronome relativo o qual ou variação, vai depender da palavra anterior, né, para concordar, é porque ela é uma adjetiva. E fizer sentido, claro, né? É porque ela é uma adjetiva. Cujo, se aparecer cujo, vai na adjetiva, porque só a adjetiva trabalha com o pronome relativo cujo. Para aí. Opa. As adverbiais. As adverbiais, eu coloquei algumas conjunções aqui, ó. Que, para, onde, quanto, como. Mas veja bem, só coloquei essas aqui porque elas são parecidas, né? Você viu, por exemplo, o que vai aparecer aqui nas adverbiais. Aparece um que não é uma conjunção, hein? Não é uma conjunção. É um pronome relativo, mas aparece a palavra que. E aparece aqui, ó, como conjunção integrante. Não adverbial, mas integrante. Tá? Na substantiva. Então, coloquei mais para você notar que não é decorando as palavras. Ajuda você a conhecer as principais e tal, mas não é decorando. No caso das adverbiais, o macete é o seguinte. Primeiro, você tem que entender o sentido que ela vai dar à principal. Ela vai funcionar como adjunto adverbial da principal. Tá? Isso é importante que você preste atenção. Porque ela vai expressar o valor de causa, de consequência, de conformidade, condição, comparação, concessão, tempo, proporção, finalidade. Tá? Então você tem que ter isso em mente, o valor que ela atribui à principal. Isso é ponto importantíssimo na tua análise. Mas você pode proceder da seguinte maneira: sendo ela uma subordinada, não sendo substantiva, não sendo adjetiva, é adverbial. Vai por eliminação. Trocou por isso, não encaixou, não é substantiva. Tentou trocar a conjunção, né, a palavra, o conector. Tentou trocar o conector por o qual, não deu certo. Então, é a subordinada adverbial. Você vai por eliminação também. Entendeu? Sabendo dois, o outro é fácil. É raciocínio matemático. Para finalizar, então, estou trazendo para você um exemplo de cada. E vou te mostrar na prática como a gente pode diferenciar uma oração da outra. Olha aqui, ó.
Admiro as mulheres que lutam por seus direitos. Já coloquei aqui que é um pronome relativo. Bom, mas vamos supor que eu não soubesse. Né? Como é que eu descubro? Primeira coisa, troca o que, né? Quando você troca o que por aquelas, né? Aquelas, né, que mulheres é feminino e concorda com mulheres, então aquela, não, desculpa, as quais, né? Você tira o qual, tira o que, bota as quais, concordando aqui com as mulheres, ó, tira aqui o que, bota as quais. E você vai ler assim, ó. Admiro as mulheres, as quais lutam por seus direitos. Se você pode trocar esse que por as quais, é porque ela é uma oração subordinada adjetiva. Esse é o macete, tá? Trocar por as quais. É claro que se aparecer aí um conforme, sabe, palavras que não tem como serem pronomes. Os pronomes são aqueles que eu mostrei para você agora há pouco, tá? Então, são só aquele grupinho. Claro, decorar ajuda, não resolve o teu problema, porque você não vai ter que fazer o teste. Mas é claro que se aparecer um estranho, uma palavra que, sei lá, a proporção que, você não vai pensar nisso como adjetiva nunca. Sabe, a proporção que não existe como pronome adjetivo, né? Pronome relativo. Então, tem coisas que, né, não tem nem o que discutir, tá bom? Mas no caso do que é um que confunde o mesmo, você trocando por os quais, as quais, você vai ver. Se funcionar, é porque é adjetivo. Olha outro exemplo aqui. Se eu encontrar a minha famosa ponteira, meu Deus do céu. Deixa eu riscar em algum lugar para descobrir. Está aqui. Dizem que publicitário gosta de aparecer. Ó, dizem é a oração principal. Vou cortar aqui. Que publicitário gosta de aparecer é a minha subordinada. E aí eu quero saber se ela é substantiva, adjetiva ou adverbial. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse que aqui e trocar por um adjetivo, por o qual, ver se dá. Vai ficar assim, dizem o qual o publicitário gosta de aparecer. Faz sentido isso? Não, né? Não faz o menor sentido. Então não é uma adjetiva. Só para você... Outra dica, olha para o lado aqui. Você viu o verbo. Se você está vendo o verbo, não é adjetiva mesmo. Porque antes da conjunção do pronome relativo tem que ter nome para ser adjetiva. E nesse caso, tá bom? Não tem, é verbo. Logo, o que não é um pronome relativo, ele é uma conjunção. Resta saber se é uma substantiva ou uma adverbial. Vamos então para a dica da substantiva. Troca tudo isso aqui, tudinho aqui. Troca tudo isso aqui pelo pronome isso. Então vai ficar dizem, vou botar aqui do ladinho. Opa, aqui. Dizem isso. Dizem isso, tá? Dizem isso. Vou botar assim, para ficar bonitinho. Tá? Dizem isso. Entendeu? Opa. Preciso arranjar uma caneta, um apagador urgente. Dizem isso, tá? Isso dá para entender, né? Dizem isso. Troquei toda a oração pelo pronome isso. Toda subordinada pelo pronome isso. Se encaixou direitinho, é porque ela é uma substantiva. Agora, vamos pensar num adverbial. Essa aqui é uma adverbial consecutiva. Dando a ideia de consequência. Olha aqui. Comi tanto que me sinto frustrado. Um detalhe. Quando você troca a oração subordinada, substantiva, pelo pronome isso, ele faz referência à oração quando você pergunta. Dizem isso. Isso o quê? Que publicitário gosta de aparecer. Tá vendo? Ele faz referência. E a referência é perfeita. Isso o quê? Que publicitário gosta de aparecer. Nesse caso aqui, se eu tentar trocar o quê por o qual ou a qual, a frase vai ficar assim. Comi tão pouco o qual me sinto frustrado. Não faz sentido. Correto? Logo, não é uma adjetiva. Então, será que é uma substantiva? Troco toda a oração por isso. Vai ficar assim, comi tão pouco isso.
Comi tão pouco isso. Quem come, come algo. Comi tão pouco isso. Se eu perguntar isso o quê? Veja que a referência à frase não faz sentido. Isso o quê? Que me sinto frustrado. Comi tão pouco isso. Isso o quê? Que me sinto frustrado. Não faz sentido que me sinto frustrado ser o isso. Você está entendendo? Porque o isso é uma coisa, é um algo. Só que não faz sentido. Então aqui não tem a menor possibilidade do pronome isso substituir a oração subordinada que aí no caso não vai ser substantiva. Se não é adjetiva, se não é substantiva, é adverbial. Outra forma de você matar a charada. Comi tão pouco que me sinto frustrado. Reparou na relação de causa e consequência? Aqui eu tenho a causa de eu me sentir frustrado. Ó, aqui tem causa. E aqui eu vou ter a consequência de eu me sentir, de eu ter comido pouco. Tá? A consequência de eu ter comido pouco é me sentir frustrado. Opa. Nossa, mãe, careta é horrível. Não dá para entender que isso aqui é o N, né? Bom, galera, é isso. Tá? É o que eu poderia passar para vocês. Espero que essa aula tenha ajudado bastante aí vocês, né, nas dúvidas, tá? E aí é treinar, exercício, treino, treino, exercício, treino, correção, pra gente ir matando as dúvidas, tá ok? Beleza, então fiquem com Deus, deixo aí para vocês essa imagem bonita no nosso final, uma praia gostosa, passarinhos em volta, mas aí você fica em casa, tá? Curte a imagem, mas fica em casa, beba água, não dê carona pro corona, fique com Deus, como já falei, e até a nossa próxima aula. Falou? Tchau, tchau.